Olá, eu sou Irene Nohara, é um prazer estar contigo aqui. Vamos falar sobre fundamentos de direito público e essas análises justamente sobre um dos maiores clássicos da política, que é o Maquiavel. Eu vou tomar por base a obra da Maria Teresa Sadek, em que ela participou de uma coletânea organizada pelo Francisco V. Ford, Clássicos da Política, e também a minha obra de Fundamentos de Direito Público, em que a gente vai discutir, sobretudo nesse ponto de vista aqui, a vida do Maquiavel. Acho que para entender um pouquinho a obra do Maquiavel é necessário que a gente se debruce sobre a vida dele. E a Maria Teresa Sadek traz dados interessantes em relação, que explicam bastante a amargura do Maquiavel quando ele ficou confinado e escreveu sua obra-prima, que é O Príncipe. Então vamos lá? Acho bem interessante. Maquiavel é um dos autores mais discutidos na parte da ciência política que influenciam a formação do Estado mesmo, né? Então, sou Irene Patrícia Nohara, livre docente e doutora em Direito do Estado da USP, aqui as duas capas das obras que eu vou tomar por base para analisar o Maquiavel. E o Maquiavel ele nasceu no dia 3 de maio de 1469, é importante que se entenda o contexto da Itália dividida, ainda não unificada, no período em que ele viveu, no começo da Renascença, em que o poder simplesmente na Itália não durava nem 2 meses e havia conspirações para retirar os governantes do poder. Então aqui a gente pode ver no mapa a situação, né? Nós temos a República de Veneza no norte, Milão, também o Ducado de Milão, Florença, que é a região que nasceu e viveu Maquiavel, os estados pontifícios em Roma, muito influenciado pelo papado, e o reino de Nápoles. Então, o que havia naquele contexto? Guerras por todos os lados. A Itália dividida por guerras intestinais, nem só externas, mas internas também. Então, uma grande instabilidade política é o que caracterizava a análise e a vida do Maquiavel. Isso certamente influenciou bastante na sua abordagem do príncipe. Então vejam aqui a vida dele, ele passou uma infância, uma adolescência vivendo num contexto muito conturbado politicamente, seu pai era advogado, estudioso das humanidades e elogiava já o filho pelos seus interesses pela leitura, seu domínio do latim, da retórica greco-romana. Fato é que a Maria Teresa Sadek diz que, apesar de todos os elogios paternos, ainda assim somente posteriormente, em 1498, é que Maquiavel exerce o primeiro cargo de destaque na vida pública, na chancelaria, em que ele tem atribuições diplomáticas. Nesse contexto em que ele ingressa no seu cargo público, e desempenha atividades diplomáticas, você tem a situação da conturbação lá em Florença, com a República do Savonarola, que caiu, né, bem na época que Maquiavel começou a exercitar suas atividades com maior importância. Savonarola era um frade dominicano, responsável por uma denúncia acentuada das distorções de comportamento e costumes da época, sobretudo também na igreja, entrou em conflito até com a igreja católica e pregava um moralismo radical, dir-se-ia, né, de passagem, porque ele queimava livros em praça pública, queimava objetos de luxo e ostentação, e fez uma verdadeira polícia dos costumes em Florença no tempo em que ele estabeleceu a República, né? E, curiosamente, ele que queimava livros em praça pública foi quem acabou sendo queimado junto com dois companheiros dele, dois freis, Domenico e Silvestro. Então, Maquiavel vivencia essa situação instável, ou seja, num determinado contexto, Savonarola levanta multidões, é idolatrado, e pouco tempo depois é queimado em praça pública, né? A gente vê que, na atualidade, por que essa obra do Príncipe é um clássico? Porque a gente percebe também o quanto as relações de poder são instáveis, e um governante que um dia é elogiado e que levanta multidões, no outro dia pode ser, não literalmente, mas figurativamente,
queimado em praça pública. Então, esse é o contexto em que vive Maquiavel, desenvolve o cargo na segunda chancelaria, com as tarefas diplomáticas, cumpriu missões na Itália e no exterior, então tomou contato com os Borgias, que inspirou bastante a realização da obra do Príncipe, procurou instituir uma milícia nacional, parte da obra do Príncipe critica o fato de que as milícias contratadas não têm uma aderência maior de cunho de legitimidade. A gente tem que discutir também que não havia ainda estruturação de um Estado nacional na Itália, e em 1512 se dissolve a República, e há o retorno dos Médicis, que tinham sido expulsos, né, durante o período republicano. E Maquiavel, então, é demitido, proibido de entrar em prédios públicos, e pior, em fevereiro de 1513, Maquiavel é acusado de conspirar contra o governo dos Médicis, é torturado, é preso, e os Médicis estão em plena ascensão, inclusive conseguem eleger da família deles um papa, o Leão X, que acaba gerando maior prestígio e continuidade dos Médicis no poder. E Maquiavel fica frustrado, começa a escrever cartas para o seu amigo Vettori para tentar influenciar e demonstrar a inocência dele em relação a essa acusação de conspirar, mas ele acaba tendo relaxado a sua prisão, mas nem por isso ele volta àquilo que ele gosta de desempenhar, que são as atribuições do poder, né? Então, veja aqui que eu trouxe uma carta que foi escrita para o amigo dele, Vettori, que era embaixador em Roma, dizendo do azar do Maquiavel, né? Se, por exemplo, Rousseau observasse essa carta, ele ia achar a vida do Maquiavel bastante interessante, né? Inclusive, eu também acho uma vida muito interessante, ficar no interior, na Toscana, perto dos bosques, desempenhando atividades de pesquisa e se divertindo. Mas, de qualquer forma, para Maquiavel, isso é uma sanção muito grave. Vocês veem que existe uma diferença de ponto de vista em relação ao que é uma vida boa, né? Então, como é que é a rotina do Maquiavel nesse período em que ele foi, de certa forma, deixado à parte do governo e se determinou que ele ficasse no sítio herdado pelo pai, em São Cassiano, na Toscana. Então ele fala, de manhã eu acordo com o sol e vou para o bosque fazer lenha. Ali permaneço por 2 horas, verificando o trabalho do dia anterior e ocupo meu tempo com os lenhadores. Ele até, como observador que percebe que sempre os lenhadores têm as suas desavenças entre os vizinhos, entre si, e ele observa ali esses costumes. Depois ele deixa o bosque, vai até a fonte, de lá para casa, leva sempre um livro com ele, um clássico, Dante, Petrarca, ou mesmo romances em que ele fica pensando nas relações humanas, divagando também sobre os seus relacionamentos e o seu passado. E aí ele vai à hospedaria, na estrada, conversa com aqueles que passam por ali, indaga sobre notícias dos seus países, à medida em que ele não pode sair. Ele foi uma pena, deu uma sanção dele ficar restrito àquela região, e vai fazer uma refeição no sítio dele, né? Ele reclama bastante, dizendo que não tem tantos recursos assim, mas se utiliza daquilo que permite plantar, ou seja, até ele come produtos orgânicos ali, volta à hospedaria, passa a tarde jogando cartas, e assim ele acaba desafogando a malignidade do seu destino, né? Vejam como é que é essa perspectiva, porque eu acho esse tipo de vida maravilhosa, mas não para Maquiavel, que sempre foi obcecado e obstinado, não por exercer o poder, mas por estar próximo ao poder, ou por meio da sua obra até mostrar a sua validade como alguém que aconselha aqueles que exercitam o poder. Mas Maquiavel gostava mesmo de fazer suas pesquisas à noite, né? Então veja aqui, continuando a carta para o seu amigo Vettori, Maquiavel diz o seguinte, que ele voltava a casa e entrava no seu gabinete de trabalho já à noite, tirava as suas roupas cobertas de sujeira e pó e vestia as vestes dignas das cortes reais e pontifícias, ou seja, ele tinha todo um procedimento ali para realizar suas pesquisas. Assim,
convenientemente trajado, visito as cortes principescas dos gregos e romanos antigos, sou afetuosamente recebido por eles, aí de forma figurada, evidentemente, e me nutro do único alimento a mim apropriado e para o qual nasci. Não me acanho ao falar-lhes e pergunto das razões de suas ações. E eles, com toda a sua humanidade, me respondem. Então, durante 4 horas, não sinto sofrimentos, esqueço todos os desgostos, não me lembro da pobreza nem da morte que me atemoriza. Então, vejam que interessante o quanto, quando ele está desempenhando suas atribuições de pesquisa com os clássicos, ele se esquece dos problemas da vida e entra num flow, né? Então, ele entra num contínuo que ele perde até a noção de tempo no período de pesquisa que ele dedica normalmente aos períodos noturnos para fazer as suas análises. E veja que esse relato, depois a gente vai analisar, tem relação estreita com a metodologia do Maquiavel, né? Isso a gente vai ver quando a gente analisar mais rapidamente a obra do Príncipe, né? Mais detidamente até. E então, vejam aqui, ele escreveu nesse retiro forçado essa obra resultante de um confinamento involuntário no sítio de São Cassiano, mas ele tenta, ao mesmo tempo, retornar incessantemente ao desempenho das funções públicas, mostrando a validade, a importância dele para os Médicis. Então, ele dedica o livro aos Médicis, é praticamente ignorado. Só em 1520, a Universidade de Florença lhe dá uma missão de escrever sobre a história de Florença, né? Então, ele se sente bastante valorizado, porque há muito tempo ele solicitava uma atenção, só que essa é a última frustração dele. Por quê? Porque em 1527, os jovens republicanos conseguem instaurar a república, só que aí ele não tem mais espaço, porque ele é associado com aqueles tiranos que sempre rejeitaram o próprio Maquiavel. Então vejam que desgostoso, ele adoece e morre nessa data, no dia 21 de junho. Por isso a Maria Teresa Sadek chama o Maquiavel de um cidadão sem fortuna e de um intelectual de virtude. A gente vai ver essas duas categorias quando a gente analisar mais detidamente o Príncipe, mas basicamente ele não teve tanta boa sorte, ou talvez a humanidade tenha tido boa sorte no sentido de o confinamento involuntário do Maquiavel ter resultado numa obra que é analisada até hoje, cerca de 500 anos depois da sua elaboração. E é um grande intelectual de virtude que a gente vai ver o que é no próximo vídeo em que a gente analisar a obra do Príncipe. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, falando um pouquinho da vida do Maquiavel, para a gente ter uma compreensão mais estreita em relação às suas indagações quando ele escreve a obra clássica O Príncipe. Então, até o nosso próximo vídeo de Fundamentos de Direito Público de Maquiavel. Espero que você esteja gostando. Estou tentando fazer vídeos sintéticos, mas que tragam os pontos principais dos autores clássicos analisados. Então, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.